Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu quero gravar esse vídeo para analisar um texto, onde eu vi uma postagem agora, há poucas horas, e não concordei com essa postagem, e vou explicar o porquê. Quando você vai pregar um texto ou analisar um texto, você precisa fazer a exegese do texto e a exegese do versículo. E o texto que eu quero ler é Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. A palavra morte, no hebraico aqui, ela tem morte para morte natural ou morte violenta. A palavra vida está falando de vida para ser humano ou para a palavra vida para animal. E a palavra poder, por incrível que pareça, é mão aberta. O sentido desse texto aqui tem que ser analisado no contexto. Qual é o contexto desse versículo, a exegese do texto? A exegese do texto começa no capítulo 17, o capítulo 18 e vai até o capítulo 19 e versículo de número 29. De que é que está tratando a exegese do texto? A exegese do texto está tratando de assunto de família e de relacionamento familiar. Repito, está tratando de assuntos de família e de relacionamento familiar. Pois bem, analisamos a exegese do texto, vamos analisar agora a exegese do versículo. Aonde está a exegese do versículo 21? Está no versículo 19. Versículo 19 diz assim: o irmão ofendido é mais difícil do que conquistar, do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Ou seja, aí ele continua no verso 20: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, qual é o contexto, a exegese do versículo 21? É o 19. Estava tendo uma briga familiar. E essa briga familiar, um foi ofendido e ficou resistindo mais do que uma fortaleza. Aí no verso 20, ele diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ou seja, um se fartará de alegria, porque ofendeu, e o outro se fartará de tristeza, porque se ofendeu. Por isso, ele diz no verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, fazer uma interpretação que a morte e a vida estão no poder da língua de todo mundo, isso é uma interpretação errada do texto. Isso é uma aplicação errada do texto. Não se pode fazer isso. Por que que não se pode? Porque o poder da língua para dar morte e da vida, ele está se relacionando aqui a essa briga familiar, a esse contexto familiar. E não para todo mundo que abre a boca para dar, não pode ser aplicado nem interpretado dessa forma, não. Então, os conflitos familiares aqui podem perdurar para sempre. Então, muito cuidado com o poder da sua língua. Que língua que está aqui? Essa língua que está falando nesse contexto. Muito cuidado, porque num ambiente familiar, como é o contexto que está dizendo, você pode ofender um ao outro e esse irmão pode resistir. É isso que está dizendo o contexto. Eu não posso pegar isso e aplicar para todo mundo, que todo mundo tem o poder da língua, como eu vi no vídeo. Não pode, porque senão você está fugindo de uma exegese do versículo. Senão você está fugindo de uma aplicação correta, você está fazendo uma aplicação errada. Então, muito cuidado com isso. O poder da morte e a vida estão no poder da língua. De quem? De quem está discutindo um com o outro, no versículo 19. E eles estão se fartando, o fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Olha só, se alegrará. Um se alegra porque ofendeu e outro se fica triste porque foi ofendido. Então, esse é a aplicação correta do texto. Trazendo para as nossas vidas agora, a gente pode aplicar isso às nossas vidas? Podemos. Quando podemos aplicar isso? Quando explicarmos o texto, a exegese do texto e a exegese do versículo. Porque se nós fizermos aplicação espiritual diretamente para nós, em hermenêutica, em exegese, está errado. Nós interpretamos errado o texto. Então, qual é a aplicação para nós? Nós podemos
ter uma discussão? Podemos. Nós podemos ter uma briga? Podemos. Nós podemos ofender o irmão? Podemos. Nós podemos fazer com que esse irmão venha morrer espiritualmente ou venha viver espiritualmente? Podemos. Claro que podemos. Agora, eu expliquei o texto. Eu não fiz uma aplicação geral no texto. Então, muito cuidado para não interpretar o texto e fazer uma aplicação errada no texto. Veja, a morte e a vida estão no poder da língua. De quem? De quem ofendido, de quem ofendeu, de quem recebeu a ofensa. Ele morre por causa da ofensa. E o outro está vivo. E tanto é que o verso 20 diz que eles estão desfrutando. Eles estão aqui se fartando disso. Um para tristeza e outro para alegria. Muito cuidado para não interpretar um texto errado e muito menos fazer uma aplicação errada do texto. Que Deus nos esconda nele para que o mal não nos ache. Que Deus nos torne visível aos inimigos dessa terra. Dê o seu joinha, por favor, inscreva-se no meu canal e divulgue. Um grande abraço.